Podem sentar-se, irmãos. Façamos a leitura do texto desta manhã. O texto desta manhã será em Juízes, capítulo 6, verso 25 ao verso 32. Juízes, capítulo 6, verso 25 ao verso 32. Faremos essa leitura de forma responsiva. Vou ler primeiro. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora, oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal, livrá-lo-eis vós. Qualquer que por ele contender ainda essa manhã será morto, se é Deus que por si mesmo se contenda, pois derribaram o seu altar. Naqueles dias Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Amém. Amém. O título da palavra dessa manhã é o processo de formação de um grande guerreiro, né? Nós vimos há 2 semanas atrás o texto anterior a essa passagem, em que o Senhor chamava o Gideão de grande valente, né? O valente, né? Então, diante dessa palavra, a gente observava um contraponto onde víamos que o Gideão estava temeroso, com medo, escondido dos midianitas, para não ser prejudicado diante daqueles invasores. A palavra de hoje será mais uma vez para observarmos as etapas da nossa vida. Como é que nós viveremos e cresceremos no Senhor, a ponto de nós nos tornarmos guerreiros. Quando você está estudando, né, desde a sua infância, e você vai fazer uma graduação superior, depois fazer uma pós-graduação e assim por diante, você está preparando, né, fazendo com que você tenha uma boa formação, para que através dessa boa formação você consiga bons trabalhos ou você consiga bons empreendimentos futuros. E geralmente quando uma empresa quer contratar alguém, ele pede o seu currículo vitae. O currículo vitae é para mostrar a tua formação, aquilo que você faz, aquilo que você consegue fazer, onde você estudou, qual foi, né, a faculdade que você cursou. Tudo isso está contido naquelas folhas onde nós entregamos às empresas que nós queremos trabalhar. E diante disso tudo, também nós podemos observar que Gideão, ele não surgiu por acaso, irmãos. Gideão, ele era um homem medroso, como falei, né, há 2 semanas atrás. Diante desse medo, a gente observa que Deus trabalha na vida dele, há um processo de formação desse homem para vir a ser um grande guerreiro para libertar o povo de Israel das perseguições de Midian. É isso que você precisa entender. Você não vai ser um grande homem desde o momento que você nasceu. Você não vai ser um grande guerreiro a partir do momento que você nasceu. Você vai trabalhar para isso. Você vai ser moldado para isso. É a mesma coisa o que mostra a palavra de Deus. Claro, Deus chama a gente. Deus chama você, irmão.
para que você seja um grande guerreiro. E quando o Senhor diz, você será um grande guerreiro, e você será um valente de Deus, isso é verdade. Porque Deus vai fazer as coisas acontecerem na tua vida. Deus vai fazer as coisas acontecerem na tua vida de forma que você possa ser esse grande valente para libertar um grande povo de Deus. E logo, irmãos, a palavra de hoje fala muito a nós. Como é que Deus trabalhou na vida desse homem chamado Gideão? Veja o que diz o verso 25. Naquela mesma noite ele disse ao Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai. Veja a missão que ele recebe. Eu falei que o povo de Israel vivia em meio a um sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? Uma mistura de religiões. A mistura de religiões pagãos com a vida religiosa que Deus havia ordenado a eles. Havia uma mistura. Tanto que eu falei para vocês que esse sincretismo religioso também, muitas vezes, está prevalecendo dentro das igrejas. E diante dessa situação, o Senhor diz, derriba o altar de Baal que é de teu pai. E a palavra segue dizendo, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. O que Deus está pedindo? Qual é a primeira missão que esse homem precisa realizar na sua vida? É derrubar o altar de Baal. Derribar o poste ídolo que estava ali, perto do altar de Baal. Irmãos, há prioridades em nossa vida. Veja como Deus trabalha, primeiramente, na vida de Gideão. Ele não vira um grande guerreiro à toa, irmãos. Guarda isso no teu coração. Deus vai moldando, Deus vai como o oleiro, Nós tornamos o vaso nas mãos do oleiro, moldados e transformados para que sejamos o bom instrumento dele. E por isso que precisamos entender que o quanto é importante vivemos em comunhão com Deus, vivemos atendendo às palavras do Senhor, vivemos ouvindo a palavra que Deus fala a nós. E veja, a prioridade que Deus coloca na vida desse homem chamado Gideão é que ele derrubasse o altar de Baal, que é de teu pai. Ele também derrubasse e cortasse o poste ídolo que estava junto desse altar. Irmão, você acha que é fácil derrubar o altar de Baal, o poste ídolo? Imagina, nós, hoje em dia, imagina isso acontecendo na tua vida. Isso acontecendo na vida de vocês. O que o Senhor está pedindo? Ele nasceu num ambiente pagão, irmãos, de uma adoração pagã. Imagina, Deus está pedindo para que Ele eliminasse isso da sua vida. Amados irmãos, nessa manhã nós precisamos entender o quanto é importante nós compreendermos a palavra de Deus e nós vivemos a palavra do Senhor. Porque Ele está dizendo, derruba o altar do Baal, derruba o poste ídolo que está do lado dele e corta e jogue fora. Eu falei para os irmãos que eu já fui à Índia. Quando foi à Índia, eu ouvi um testemunho de um irmão, de um jovem naquela época. Ele dizia assim, pastor, claro, foi traduzido para mim, o missionário traduziu para mim. Ele dizia, pastor, a minha família é muito hinduísta. O hinduísmo é muito forte na Índia. E vocês devem saber que o hinduísmo, eles têm não só um Deus, eles têm milhões de deuses. Eles creem em tudo que é Deus. Tudo que falar que é Deus, eles acreditam. E quando o missionário levou a palavra a esse jovem sentiu, essa palavra é verdadeira. Aquilo que esse missionário está falando é verdadeiro. Ele sentiu a necessidade de ouvir mais. E ouviu mais o missionário e disse assim, missionário, eu quero servir a esse Deus então. Aí o missionário disse, então você precisa parar de adorar a esse Deus do seu pai, da sua família. Ele disse, sim, eu vou parar então. Eu vou parar de adorar a esse Deus e servir apenas ao Senhor. E a partir desse momento, esse jovem, naquele tempo, eu acho que ele tinha uns 26, 27 anos, decidiu no seu coração e voltou para sua casa. Imagina a alegria, o júbilo que estava no teu coração ao entender que Jesus Cristo morreu por ele, ou ouvir as boas novas do Evangelho. E a partir desse momento ele foi para casa
com grande alegria no coração, e chegou para o seu pai e disse: pai, eu não vou mais servir a esse Deus hindu que você serve. A partir desse momento eu vou adorar ao Deus, aquele missionário, que o missionário falou que Jesus Cristo, um homem chamado Jesus, morreu por mim. Eu vou querer servir a Ele. Imagina o que aconteceu nessa casa. O pai disse assim: você agora vai embora daqui então. Se você não vai servir ao Deus que eu sirvo, você vai embora daqui. Você não presta para mais para a minha família. Filho desse homem, ele mandou embora. A família mandou embora de casa. Ele saiu dessa casa, irmãos. Saiu dessa casa para viver agora sob os cuidados desse missionário. Imagina, irmãos. Deus também fala para nós nesse momento quais são as suas prioridades de vida. Veja, esse jovem, ele viveu no ambiente hinduísta, mas ele decidiu no seu coração que ele precisava seguir Jesus firmemente. Mesmo em meio a essas perseguições, mesmo dentro da família, ele decide seguir Cristo Jesus. Nós não sofremos essas perseguições, mas muitas vezes a nossa vida espiritual tem sido aquém daquilo que deveria ser. Irmãos, o Senhor pede, você precisa primeiro eliminar os deuses pagãos da sua vida. É isso que o Senhor está pedindo nesse momento. Talvez você diga: pastor, mas eu não tenho Deus pagão na minha vida. Eu não tenho ídolos na minha vida. Mas há coisas que você talvez esteja amando muito mais do que a Deus. Tudo isso que você ama mais do que a Deus são ídolos que estão presentes na nossa vida. E por isso o Senhor pede mais uma vez: você precisa eliminar esses ídolos da sua vida. O que quer dizer com isso, irmãos? A transformação em nossa vida começa a partir de quem? De mim. A transformação em nossa comunidade não começa a partir do pastor, a partir do fulano, do cicrano. A transformação em nossa igreja começa a partir de mim. É isso que Deus está mostrando a Gideão. Começa pela tua casa. Arruma a tua casa primeiro. Antes de você querer fazer algo pelo meu povo, você vai arrumar a tua casa, você vai dar um jeito no seu lar. É isso que a palavra está dizendo. Irmãos, muitas vezes temos um senso crítico muito forte em relação à igreja. Mas muitas vezes esse senso crítico, mesmo o senso crítico que você tem, essa mesma avaliação que você tem em relação à igreja, ela não se aplica a você. Esse é o problema, irmãos. Não adianta você ter um senso crítico em relação à igreja para apontar o dedo para as pessoas se você não aponta esse mesmo dedo para você mesmo. Você tem que refletir, irmão. Ver quais são os ídolos que são presentes na sua vida, porque a faxina tem que começar dentro de você. A limpeza tem que começar dentro da tua vida. Não adianta você olhar para o outro. Olhe para você. Olhe para a sua vida. E é por isso em Mateus capítulo 7, verso 3, 4, diz assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu olho? A palavra é clara. Para de apontar o dedo para as pessoas. Olhe para você, olhe para a sua vida espiritual, olha como está você. Eu digo isso mesmo para mim, irmãos. Vocês, irmãos, que um dia vão casar, né? Eu casei com a minha esposa. E no casamento, irmãos, a gente percebe como cada um é diferente. A convivência como namorados foi uma beleza, irmãos. Foi uma beleza. Nada aconteceu. Praticamente nada aconteceu. Mas quando a gente casou e passou a morar junto, muitos hábitos diferentes acabam sendo estranhos um para o outro. Eu não compreendi alguns hábitos que a minha esposa tinha e comecei a tentar mudar. Nossa, Paulo, você não pode ser assim. Não pode viver desse jeito. Isso tem que mudar. E você acha que eu vou conseguir mudar alguém? Não vai mudar, irmãos. A pessoa viveu a vida toda assim. Pensa bem. O ser humano viveu 30 e poucos anos assim.
Eu vivi 30 e poucos anos daquele jeito. A mesma coisa, eu não vou conseguir mudar você, irmão. Não pense que, o pastor Samuel, ele vai mudar a nossa vida. Não vai. Pastor Samuel, ele vai mudar a igreja. Não vou mudar a igreja. Não vai ser por mim, irmão. Não vai ser eu que vou conseguir mudar a igreja. É Deus que tem que mudar a nossa igreja. É Deus que tem que mudar a sua vida e moldar a sua vida. É a partir de Deus que haverá a transformação. É a partir do Senhor que haverá a transformação. E como essa transformação chegará a nós? A partir do arrependimento dos pecados que há em nós. Você precisa se arrepender, irmãos, da vida que você tem levado no seu dia a dia. Você precisa se arrepender da vida que você tem vivido. Se é que você tem vivido uma vida contrária ao Senhor, você precisa se arrepender diante de Deus. Eu sei que você pode dizer, pastor, mas eu vivo uma vida digna no Senhor. Eu tento todas as semanas dar o meu máximo para viver a palavra de Deus. Sim, irmão, mesmo assim, mesmo nessas condições, você peca. E é por isso que é tão importante não olharmos para a vida alheia, mas olhe para a sua vida. A faxina tem que começar em você. A limpeza espiritual tem que começar em você. E é por isso que o Senhor chama Gideão e diz, você primeiramente vai eliminar o altar de Baal, o poste ídolo que está na tua casa. Nós não vamos conseguir mudar as pessoas. Não pense que você, irmão, mudará alguém. Não conseguimos mudar. É Deus que tem que mudar. É Deus que tem que transformar a pessoa. E por isso o Senhor diz a nós, antes de olharmos para o defeito dos outros, olhe para si mesmo, olhe para a sua própria vida, olhe para você. Olha como você está vivendo diante do Senhor, olha como você tem sido diante de Deus. Eu gostaria, no íntimo do meu coração, que vocês vivessem uma vida diferente. Uma vida cada vez mais santa diante do Senhor. Que o Senhor venha a santificar cada vez mais a vida de cada um, a fim de que todos nós possamos viver a palavra de Deus todos os dias. E vejam que, na sequência, o Senhor pede a ele, edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Veja o que a palavra diz. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte. O que isso significa? Edificar um altar. Edificar um altar significa adoração, irmãos. Adoração. O Senhor pede que você elimine tudo que há de ruim na tua vida, que são contrários à vontade de Deus, para que você, assim, adore a Deus. E por isso é tão importante. O que vem em primeiro lugar, irmãos? Em primeiro lugar, vem arrependimento da nossa vida. O arrependimento sincero do nosso coração, para que você depois, você possa adorar e louvar ao Senhor. Porque não adianta a gente, muitas vezes, adorar a Deus sem um coração puro e devoto. E se nós não temos esse coração, de nada adianta a nossa adoração, irmãos. E por isso, nessa manhã, mais uma vez, você precisa lembrar dessa palavra. O Senhor diz, entregue uma adoração a mim. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte. Adora a mim. É o que a palavra nos mostra. A obra tem que começar na nossa vida a partir da nossa transformação. A maior dificuldade, irmãos, é lutar contra nós mesmos, não é verdade? Quanto tempo estou falando para mim mesmo que eu vou fazer dieta, mas não consigo, irmãos? Quanto tempo? Todos os dias falar, amanhã eu começo, amanhã eu... Como é difícil. Como é difícil. Mas a transformação tem que acontecer. Você realmente tem que colocar a mão na massa. Você tem que ser forte, firme, para buscar a transformação. Fiquei sabendo que alguns dos irmãos, na sexta-feira, foram correr no parque, correram 5 quilômetros. Que legal! É uma boa iniciativa. A tentativa de ter uma vida mais saudável. Colocando em prática. Irmãos, a mesma coisa tem que acontecer em nós.
Não adianta você falar, você tem que melhorar a sua saúde. Você primeiro tem que se cuidar. A sua saúde espiritual tem que ser cuidada, tem que ser regada primeiramente, antes de você querer falar de alguém ou de outros. E por isso a palavra diz hoje, para que nós edifiquemos ao Senhor um altar de adoração. Você precisa eliminar os ídolos da tua vida e você precisa, novamente, entrar em adoração para louvar ao Senhor. A palavra de hoje diz assim, no texto diz assim, edifica ao Senhor teu Deus um altar em cima desse baluarte, em camadas de pedra, e toma segundo boi, e oferecerás em holocausto. O que é holocausto, irmãos? É o sacrifício entregue totalmente para Deus. É o sacrifício que é colocado no altar para ser totalmente queimada. A palavra hebraica que se usa para esse termo holocausto é ola. Esse termo significa subir. O aroma suave que sobe para o Senhor. Ela se queima por completo para ser entregue a Deus. Irmãos, isso que nós precisamos ter no nosso coração. De que a tua vida, a minha vida, a nossa vida tem que ser completamente usada como bom instrumento de Deus. O holocausto significa o que, irmãos? Entrega, dedicação, consagração. É isso que nós precisamos. É isso que nós necessitamos em nossa vida espiritual. Adorar ao Senhor, em espírito e em verdade, entregando o nosso ser, o nosso coração completamente para sermos usados como bons instrumentos do Senhor. Eu desejo no meu íntimo, no meu coração, irmãos, que vocês sejam assim. Que a transformação comece a partir de você. Não adianta você criticar os políticos se você só nega impostos. Não adianta você criticar as pessoas dessa sociedade se você continuar a viver em pecado. E por isso, mais uma vez, lembre-se, nós precisamos eliminar o altar de Baal. Nós precisamos eliminar toda a idolatria aqui em nossa vida, para que assim possamos adorar ao Deus único e verdadeiro. Porque o Senhor deseja o quê? A nossa adoração. A primeira coisa que foi pedida a Gideão é: adore a mim. Nós precisamos adorar ao Senhor. Nesse ano de 2025, irmãos, qual é a nossa meta, a nossa missão? É fazer com que todos os irmãos do Ministério Português venham no horário para adorar ao Senhor. Essa é a minha meta. Desejo que essa meta esteja também no teu coração, irmãos. Que nós possamos vir no horário combinado, 9 horas da manhã, para adorar ao Senhor. Você nunca atrasaria para o Enem. Você nunca atrasaria para um compromisso sério na tua vida. Irmão, guarda. Esse momento de adoração é um momento de compromisso muito sério com Deus. Não estou falando isso só porque eu sou pastor, não. Esse momento é muito importante porque esse momento é o momento em que nós recebemos a palavra de Deus. Esse é o momento em que nós ouvimos a palavra do Senhor. Para que por meio dessa palavra, irmãos, possamos nos arrepender, possamos nos entregar e possamos assim louvar o nome de Deus. E por isso, lembre-se, a transformação começa em mim. A transformação começa em mim. A transformação da nossa igreja começa em mim. Eu preciso mudar, irmão. Eu preciso ser um melhor pastor. Eu preciso melhorar a minha vida espiritual para que as coisas possam mudar. A mesma coisa, a transformação precisa começar em você, irmão. Em você, amado. Para que a nossa igreja seja cada vez uma igreja melhor. Uma igreja onde todos realmente queiram adorar a Deus. E que esse coração esteja sobre cada um de nós nessa manhã. Em segundo lugar, irmãos, veja o que diz o verso 27. Então Gideão tomou 10 homens entre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de teu pai. E os homens daquela cidade não o fez de dia, mas de noite. Irmãos, o que isso quer dizer? Mesmo diante do temor, aplique e viva a palavra de Deus. Irmãos, você acha que é fácil? Gideão,
Naquele tempo, sincretismo religioso, tomado pelos ídolos, as pessoas devotas a Baal. Será que é fácil de derrubar aquele altar e derrubar o poste ídolo que estava ali? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas o Senhor pede para que isso aconteça, para que seja isso realizado na vida de Gideão. E ele com certeza estava temeroso, porque mostra a palavra, temendo ele, porém, a casa de seu pai. Ele temia, havia um temor no coração. Talvez haja nesse momento um temor no teu coração para viver a palavra de Deus. Mas o Senhor diz a você, viva a minha palavra, viva aquilo que estou falando a você. Irmão, é simples, irmão. A gente não precisa complicar tanto. Basta vivermos a palavra que o Senhor diz a nós. Basta nós vivermos a palavra que o Senhor traz à nossa vida. É isso que o Senhor deseja. Mas muitas vezes somos tomados pelo medo. Tomados por um temor que toma conta do nosso coração, a ponto de nós não conseguirmos viver aquilo que o Senhor deseja. Mas Gideão, esse homem que era um medroso, como nós vimos nos textos anteriores, ele toma coragem. Ele toma coragem. E ele vai e realiza a vontade de Deus. Veja o que diz a palavra. Temendo ele, porém, a casa de seu pai, e os homens daquela cidade não o fez de dia, mas de noite. Vocês percebem? Ele ainda estava com medo, irmãos. Ainda havia um receio no coração. Mas ele não faz isso de dia, mas ele fez de noite. Porque o medo estava no coração dele. Mas veja, irmão, Deus não disse assim, você fará de dia, porque eu quero ver a tua coragem. Não, irmãos. Deus pediu, faça simplesmente aquilo que estou pedindo. Deus está também pedindo a nós, irmãos, mesmo diante do temor que toma conta do nosso coração, obedeça a palavra dele. Viva a palavra de Deus, aplica na tua vida a palavra do Senhor. Não adianta, irmãos, nós vivemos a teologia, falarmos sobre teologia, você ser um profundo conhecedor da palavra. Pastor, eu leio durante esse ano, já li umas 3 vezes a palavra de Deus, a Bíblia. Não adianta se você não a vive. Porque essa palavra vai ser inútil na tua vida. A palavra precisa frutificar, irmão. A palavra necessita trazer mudança à nossa vida. A palavra necessita moldar a nossa vida. A palavra precisa ser vivida por nós. Se nós não vivermos a palavra, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Essa semana eu encontrei um Tifsanim da nossa igreja para um jantar. E durante o jantar, o Tifsanim me mostrou um mapa, né, no Google Maps. Ele falou assim, pastor, olha os clientes que eu atendo. Ele atende o São Paulo inteiro. Eu vi, ele é tão detalhista que ele marcou todos os lugares que ele visitou ali. Nossa, eu falei, rapaz. Naquele momento em que eu vi aquele mapa cheio de pontos, eu falei, poxa, seria maravilhoso se esse Tifsanim em todos esses pontos levasse a palavra do Senhor. Tanto que eu falei, Tifsanim, por que você não leva a palavra de Deus? Eu sei que você vai trabalhar, mas também ao mesmo tempo leva a palavra de Deus a essas pessoas. Eu lancei um desafio a esse Tifsanim, não sei se ele vai atender, mas queira Deus toque no coração desse precioso homem de Deus, porque, irmãos, ele visita a cidade de São Paulo inteira. Não somente a cidade de São Paulo, ele visita o Brasil inteiro praticamente. Um homem assim tem que ser usado por Deus, tem que levar a palavra do Senhor. A mesma coisa se aplica à nossa vida, irmão. Onde quer que você esteja, você precisa viver a palavra de Deus. Viver a palavra do Senhor. Aplicar, levando as boas novas. Leva as boas novas onde quer que você esteja. Leva as boas novas onde quer que você se encontre. Porque é isso que o Senhor deseja a nós. Tiago, capítulo 26, diz assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Compreendem? Veja, não adianta sermos crentes se nós não vivermos a palavra de Deus. A palavra diz, assim também a fé sem obras é morta. Precisa e necessita-se de obra na vida do fiel, para que possamos viver verdadeiramente a nossa fé. E por isso, irmão, você precisa viver a palavra de Deus. Irmão, viva a palavra do Senhor. Tenha
a imensa vontade de querer viver aquilo que o Senhor deseja a nós. Para que assim a sua vida seja cada vez mais frutífera para a honra e glória do nome de nosso Deus. Mateus capítulo 13, verso 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Veja, irmãos, a vida que aplica a palavra de Deus, a vida que vive a palavra de Deus, ela é uma vida frutífera. Frutífera. Amados irmãos do nosso ministério português, o nosso ministério precisa ser frutífero. Você precisa viver a palavra de Deus e assim termos frutos para que esse ministério possa melhorar a cada dia. Para isso, irmãos, você precisa o quê? Viver, aplicar a palavra do Senhor. Talvez você vai dizer: pastor, você já falou isso muitas vezes. Sim, já falei muitas vezes. Eu vou continuar batendo na mesma tecla, irmão. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Não adianta vivermos simplesmente a vida de um crente se nós não vivemos verdadeiramente aquilo que o Senhor nos propõe através da palavra. Por isso, irmãos, viva a palavra de Deus. Não temas o mundo. Havia um temor no coração de Gideão. Mas mesmo diante desse temor, ele viveu a palavra. O mundo sempre vai colocar medo no teu coração. O mundo sempre vai colocar um temor que poderá tomar conta do teu coração. Mas não temas, porque o Senhor está conosco. Deus Emmanuel está conosco. Deus permanece na tua vida. E Ele fará muito mais do que você imagina, muito mais do que você sonha. E por isso você precisa aplicar a palavra do Senhor. Você precisa viver a palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, não temam viver a palavra do Senhor. Porque o Senhor nos chama de valentes. Valente não tem medo, irmão. O Senhor chama Gideão de valente. O Senhor nessa manhã também te chama, irmão amado, de valente de Deus, para ser usado como instrumento do Evangelho do Senhor. Seja valente, amado irmão. Seja corajoso e viva a palavra de Deus. Você acha que os homens de Deus não tinham medo? Veja, Gideão teve medo. Josué, quando teve que substituir a vida de Moisés, ele teve medo. Mas mesmo diante desse temor, Deus estava operando na vida desses homens. Então o Senhor disse a eles: seja forte, seja corajoso, Josué. Eu estarei contigo. Tudo que eu fiz na vida de Moisés, eu também farei na tua vida. E você vai prosperar. A mesma coisa. Esse mesmo Deus, Josué, é o Deus que nós vivemos hoje, irmãos. É o Deus que nós temos em nossa vida hoje também. E por isso viva esse Deus. Aplica a palavra do Senhor. Aplica o Evangelho na tua vida. Para que assim você possa, sem temor, experimentar de tudo aquilo que o Senhor fará de grande na vida de cada um de nós. E por isso, mais uma vez, não tema aplicar a palavra do Senhor. Não tema viver a palavra de Deus. Não deixe com que o temor tome conta do teu coração, mas faça com que a palavra de Deus tome conta de cada coração que nessa manhã se encontra na casa de Deus. Continuando a palavra do verso de 29, diz assim: e uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram: Joás, leva para fora o teu filho, para que morra. Pois derribou o altar de Baal e cortou o poste que estava junto dele. Porém disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal, livrá-lo-eis vós. Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. O verso 32. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Chamaram ele agora de Jerubaal, né? Porque ele é aquele que vai ter contendas contra Baal. Né? Irmãos, o que esse ponto quer nos explicar? Nós viveremos até a volta do Senhor Jesus Cristo uma guerra espiritual constante. Haverá contendas entre nós,
e o diabo, irmãos. Por quê? O diabo sempre vai querer nos derrubar. O diabo, em todos os momentos, vai querer com que você seja levado para os caminhos, visa o pecado. E por isso que a nossa luta nesse mundo será contínua até a volta do Senhor Jesus Cristo. Temos que lembrar isso em nosso coração. Claro que Jesus Cristo, por meio da sua paz, mesmo em meio a uma guerra espiritual que nós vivemos, meio a uma conturbação do mundo em que nós vivemos, você vai poder experimentar a paz. Mas você precisa entender, você é um soldado numa guerra. O soldado numa guerra, ele precisa compreender que ele está em guerra, que precisa batalhar. E essa batalha espiritual, ela permanece em nós. Da mesma maneira como permaneceu na vida de Gideão. As pessoas passaram a dizer que Baal contenda contra você, que você contenda contra Baal. Essa é a vida que nós viveremos. Nós viveremos lutando para todo o sempre até a volta do Senhor Jesus Cristo contra as leis, contra a vontade desse mundo. E por isso, irmãos, que nós precisamos entender mais uma vez nessa manhã. Guarda no teu coração. Você vive uma constante guerra espiritual. Constante. Eu nunca pensei que nesses tempos, nesses dias, nós teríamos guerras como nos dias de hoje. Veja a guerra que está acontecendo entre Israel e Irã. A guerra na Ucrânia. Veja quantas guerras que ainda podem acontecer. Né? China, Taiwan com os Estados Unidos. Veja quantas guerras podem acontecer. Eu pensei que o mundo, passar por um tempo de tantas guerras, viria a ser cada vez mais civilizado, né? Que não haveríamos mais guerras, mas veja, as guerras acontecem. E muitos especialistas dizem que está para acontecer uma guerra muito maior ainda. Mas em meio a essa guerra que nós vivemos, nós temos paz em nosso coração. Por quê, irmãos? Porque Cristo está contigo, porque Cristo está comigo. Não é verdade? Você não tem medo da morte, eu não tenho medo da morte. Por quê? O Senhor nos salvou. Nós vivemos para a vida eterna que o Senhor nos predestinou. E por isso não há temor em nós. E por isso entenda, irmão, você não precisa temer essa guerra espiritual que nós vivemos no dia de hoje. Não temas, porque o Senhor está conosco. Mas entenda também que essa guerra irá continuar. Porque o diabo, como diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Como o leão que ruge procurando alguém para derrubar. O diabo está à espreita, irmãos. Ele espera cada oportunidade para derrubar cada um de nós. Isso quer dizer o quê? Que a guerra espiritual é constante em nossa vida. Nós precisamos entender mais uma vez que em meio a essa guerra nós temos paz em Cristo Jesus. Mas que em meio a essa guerra nós também precisamos fazer a nossa parte como bons soldados do Senhor, lutando contra toda a potestade, lutando contra todos os pecados para vivermos a vontade do Senhor. Eu desejo concluir a palavra dessa manhã citando um ponto dos 5 pontos calvinistas. Um dos 5 pontos, o 5º ponto fala sobre a perseverança dos santos. O que é a perseverança dos santos? O Senhor faz com que você persevere na tua vida espiritual. Aqueles que foram chamados por Ele, aqueles que foram escolhidos por Ele, eles viverão nessa perseverança trazida pelo Senhor, lutando e vivendo a cada dia toda a guerra espiritual e prevalecendo sempre para viver no caminho perene do nosso Senhor. Eu desejo do fundo do meu coração que vocês entendam que o Senhor persevera por nós. Ele trabalha na tua vida para que você possa viver esse caminho todos os dias. E por isso não tema a guerra, mas vá avante, ó crente. Tem até um hino. Avante, ó crente. Avancemos em direção ao alvo, em direção a Cristo Jesus, pois Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa bandeira, a quem nós já
temos a vitória. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez nessa manhã agradecemos a Ti, porque a Tua palavra vem a nós. Palavra essa, Senhor, ó Deus, mais uma vez para alertar e nos exortar para que nós despertemos em meio a uma guerra espiritual constante em que nós vivemos neste mundo. Senhor, que nós possamos estar atentos às Tuas palavras e que assim a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, possa começar a transformação a partir de cada um e que assim, por meio dessa transformação, possamos desfrutar das ricas bênçãos de Deus em meio à nossa comunidade. Entregamos nesse momento, Senhor, nossas ofertas de dízimo, de gratidão, ofertas dominicais, ofertas especiais. Use, Senhor, ó Deus, cada oferta em prol do Teu reino, em prol da Tua igreja. É o que nós pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.